Uma boa noite a todos, que a paz do nosso Mestre Jesus permaneça conosco. Esse tema, amor aos inimigos, nós retiramos do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo e também de outros textos publicados no site da Federação Espírita do Paraná. Jesus, a sua passagem aqui pela Terra, por si, foi a maior história de amor de todos os tempos. E em todo o tempo em que esteve entre nós, Jesus ensinou e exemplificou a vivência do amor. E certo dia, um doutor da lei, que ali se apresentava junto a ele, questionou qual seria o maior mandamento da lei. Ele fez isso querendo pegar Jesus em contradição, já que Jesus teria dito que ele não veio para destruir a lei, mas para dar-lhe cumprimento. E então Jesus serenamente lhe responde: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de todo o teu espírito. Este é o primeiro e o mais importante. E o segundo, que é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, se nós formos observar, na verdade, Jesus resumiu um só: o amor a Deus, a nós e ao próximo. Mas Jesus ainda acrescenta: aprendestes o que foi dito, amarás ao teu amigo ou aos teus amigos e odiarás os teus inimigos. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos, aos vossos inimigos. Orai por aqueles que vos perseguem e caluniam. E a gente, observando o nosso estado de espírito, esses ensinamentos de Jesus, certamente nós vamos pensar: pô, Jesus agora pegou pesado. Porque amar aos nossos semelhantes, fazer o bem, de certa forma, nos é mais fácil. Nós podemos nos esforçar um pouco mais e aprender ou exercitar este amor aos nossos semelhantes, conforme Jesus nos ensinou. Mas amar aquele que muitas vezes é o motivo do nosso sofrer, aqueles que é a razão da nossa dor, que muitas vezes nos causam dores, sofrimentos, angústias, é para nós, ainda na condição humana em que nos encontramos, muito difícil. Ou pelo menos, acreditamos, a maioria de nós assim ainda considera. E Jesus, então, vem esclarecer o porquê dessa sua fala. Vem mais uma vez abrir o leque para que possamos compreender melhor. E então ele diz: mas se vocês só amarem aquele que vos amam, qual a recompensa que vocês vão ter? Assim também fazem as pessoas de má vida. Então as pessoas, é muito fácil a gente gostar daquelas pessoas com quem nos afinizamos, das pessoas que gostamos, sejam elas do bem, se a nossa índole for boa, ou se elas seguirem por outros caminhos. As pessoas, assim está escrito, as pessoas de má vida também se protegem, elas também se gostam, elas são solidárias entre si. Então, se a gente só amar aquelas pessoas a quem nós temos afinidade, as pessoas que nos fazem bem,
E aquelas que nós gostamos, nós não estamos fazendo nada demais. Então Jesus nos recomenda que devemos, muito além de amar aos nossos amigos, que devemos estender esse amor, principalmente aos nossos inimigos. E então, Allan Kardec, na sua forma sensata, como aliás Camille Flammarion se refere a ele como sendo o bom senso encarnado, ele vem explicar, à luz da doutrina espírita, essas colocações de Jesus. Dizendo que quando Jesus estabelece que devemos amar aos nossos inimigos, se deve ele fazer essa diferenciação entre a palavra amar. E ele diz, a pobreza de linguagem muitas vezes nos faz expressar com a mesma palavra coisas diferentes. Mas se essa pobreza de linguagem nos leva a nos expressar dessa forma, a razão cabe com que façamos a distinção. Então, quando Jesus coloca para o inimigo, ele não está ali colocando que devemos ter para com o nosso inimigo o mesmo afeto que temos para com os nossos amigos. A mesma confiança, a mesma ternura. E Kardec ainda coloca que a ternura, quando temos ternura por alguém, pressupõe que nós também temos confiança nessa pessoa. E como é que nós podemos ter essa confiança em alguém que nós sabemos que nos quer mal? Ou alguém que nos quer mal? É muito difícil. Mas então, se assim o é, como é que poderemos, enfim, amar os nossos inimigos? E ele então nos esclarece ainda mais, dizendo que por amor aos nossos inimigos, nós devemos entender o fazer o bem quando a oportunidade nos aparecer. Nós devemos não ter nenhum tipo de ressentimento, de ódio, de desejo de vingança, ou nenhum outro tipo de sentimento que nos afaste daquela pessoa que nos tenha feito mal. Não quer dizer com isso que nós vamos estabelecer de imediato uma relação estreita com essas pessoas, que nós vamos convidá-las para a nossa casa, que nós vamos fazer dela pessoa ali que irá permanecer no nosso convívio. Isso de início é muito difícil, mas nós podemos, conforme nos recomenda Jesus, desejar a ela todo o bem, não lhe desejar o mal. E quando aparecer a oportunidade, que possamos fazer o bem. E ainda mais, que nós possamos nos alegrar quando algo bom lhes acontece. Quando nós temos algo, ou quando alguém tem algo contra nós, e que a gente sabe disso, e que muitas vezes a gente, no momento, se magoou, e a gente percebe que algo de bom aconteceu com aquela pessoa, que a gente se alegre. Fácil, né, gente? Nossa Senhora. Então, esse é o começo para que a gente possa aprender a amar aquelas pessoas que não são para nós assim, pessoas tão boas. E um ponto muito importante. Nós não sabemos, na verdade, quem são os nossos inimigos. Acho que quase todo mundo, provavelmente, quase todo mundo aqui já escutou essa frase das nossas mães, das nossas tias, ou aí, por aí, dizendo que terra, coração, alheio é terra que ninguém vai. Então a gente não sabe, não tem como a gente saber quem é o nosso inimigo. Muitas vezes nós magoamos alguém sem perceber. Outras vezes a gente percebe e a gente se desculpa e a pessoa não nos desculpa. Muitas vezes a nossa forma de ser, de nos colocar diante das situações, diante dos problemas, diante da vida, é uma forma que antipatiza a outra pessoa, que desperta a ira, desperta a raiva. Nós não sabemos nada disso. Nós não sabemos quem
alimenta no íntimo aí de cada coração sentimentos negativos contra nós. Mas o professor Divaldo Franco, ele sempre nos orienta. Nós não sabemos quem são nossos inimigos, mas que nós devemos buscar, não ser inimigo de ninguém. Então nós não podemos dizer, eu não tenho inimigos, mas você pode dizer, eu não sou inimigo de ninguém. Nós devemos buscar essa postura de reconciliação, essa postura de paz. Assim, quando nós nos esforçamos, e muitas vezes a gente passar por cima de certas coisas, causam em nós sofrimentos grandes, porque nós lutamos conosco mesmos. Quanto mais nós nos esforçamos para melhorar, mais credibilidade nós vamos ganhando perante os nossos inimigos. E esses inimigos, eles podem ser dessa vida ou podem ser de vidas passadas. Porque nós sabemos que nós não é a primeira vez que estamos aqui e que muitas outras pessoas nos seguem a existência neste e no outro plano da vida. Muitos são nossos amigos, mas alguns deles também, certamente, são pessoas que de alguma forma se consideram nossos inimigos e nos seguem pela vida. E o Espiritismo está cheio de casos, está cheio de demonstrações de espíritos que seguem as pessoas em encarnações, pós-encarnações, quando eles ainda não conseguiram perdoar. Muitas vezes o encarnado já se arrependeu, já está tentando melhorar, mas aquele que ficou na retaguarda, que ainda não conseguiu, ele continua ali a tomar conta, a perseguir, a ficar de olho naquele ser inimigo. E então Kardec nos alerta que não existe nada que resista ao bom proceder. Então, à medida que nós vamos melhorando, que nós vamos conquistando valores morais, que nós vamos aprendendo a perdoar e a amar as pessoas, nós vamos também ganhando a simpatia dessas pessoas que estão nos seguindo. Porque elas vão prestar atenção naquilo que falamos e naquilo que fazemos. E vão verificar se nós estamos sendo coerentes com a nossa fala e as nossas ações. E quanto mais nos esforçarmos e melhorarmos, mais nós vamos fazer com que esses nossos irmãos melhorem também. E muitas vezes, diz Kardec, nós podemos fazer de um inimigo um grande amigo, nesta e na outra vida. Nós retiramos do livro História para Aquecer o Coração, Histórias para Aquecer o Coração, uma pequena história que foi assinada por Cris Carneiro, e ele conta que no ano de 1970, ele voltava da escola, ele estava nessa época com 10 anos de idade. Então ele retornava da escola, todo entusiasmado, se aproximava do Natal, eles já estavam chegando nas férias de fim de ano, e ele ali já planejando o que iria fazer naquelas férias. E então se aproxima dele um senhor e diz a ele se ele poderia ajudá-lo a preparar uma surpresa para o pai de Cris. Então ele olhou aquele homem, um homem decente, parecia tímido, e ele não viu nada demais, e achou que aquele homem fosse amigo do seu pai. E então ele aceitou ir com o Senhor para poder preparar a surpresa para o seu pai. E Cris não sabia que aquele homem, na verdade, ele havia sido empregado da família há muito tempo atrás. Ele tomava conta de um dos tios de Cris, que era doente, e veio
e foi despedido, porque vivia constantemente alcoolizado. Mas ele não se conformou com isso. Então ele trazia dentro de si muito ressentimento, muito rancor, muito ódio, muito desejo de vingança. E quando ele achou aquele menino ali na rua, para ele foi a oportunidade. Pegou o Cris, levou para o cedreiro e andou muito tempo lá por uma cidadezinha da Flórida, perto de Miami. Então, furou o menino, ele conta que foi furado várias vezes no abdômen por um pegador de gelo. E, muito machucado, o homem então o arrastou para as imediações, para os arredores de Miami, e ali deu um tiro na sua cabeça e o deixou lá para morrer. Só que o tiro pegou numa região que resvalou, ele entrou e saiu sem atingir a parte cerebral. Mas Cris perdeu a vista. O olho esquerdo dele foi danificado e ele não mais voltou a enxergar. Ele conta que ficou por ali durante 6 dias aproximadamente, sem ter noção de onde estava e machucado, ferido, sem saber o que fazer. Até que foi socorrido por pessoas que estavam passando ali, fez o retrato falado, o homem foi localizado, mas ele conta que a aflição dele era tão grande que no dia que ele esteve lá para reconhecer, porque foram chamadas outras pessoas, quando ele esteve lá para reconhecer esse homem, ele não conseguiu. Ele ficou tão nervoso que ele não conseguiu. E como não tinha nenhuma prova, nenhuma vivência, o homem não foi condenado. E ele conta então que boa parte da sua infância foi de tristeza, de muito medo. Ele não tinha sossego em casa, recebia passos durante a noite. Parecia que a qualquer momento alguém ia chegar e ia retirá-lo de sua cama e que ia levá-lo de novo para o managal. Até que um dia, diz ele frequentava uma igreja. E lá ele começou a fazer o estudo da Bíblia. E a partir daí, ele começou a entender a forma do amor de Deus. Ele passou a compreender a grandeza e a misericórdia divina. Então, diz ele, deixou aquilo para trás, estudou, se formou, casou muito bem, teve 2 filhas e seguiu a sua vida, graças a Deus, sem nenhuma ódio no coração, sem nenhum rancor, sem nenhum desejo de vingança. Até que um dia, no ano de 1999, o delegado, que na época tinha cuidado do caso de Cris, chamou e disse que tinha localizado o seu agressor. Que ele finalmente, após 22 anos, que ele havia se entregado, que ele havia confessado o crime. Ele estava cego, em decorrência de um glaucoma, sozinho, sem nenhuma família, e havia sido internado num abrigo, num asilo. Então, ele foi visitado. E quando chegou lá, ele disse que a primeira coisa que o homem fez foi chorar compulsivamente. E dizer, e pedir perdão, dizer que ele estava arrependido, que ele acabou se vingando numa criança, todo o ódio que ele nutria pelo pai. Chorou muito e pediu perdão. E Cris então tranquilamente disse a ele que não tinha que perdoar porque ele já não trazia mais esse ódio no coração. Ele conseguiu perdoar aquele homem. E Cris então conta que dias depois, e muitas vezes depois, ele retornou ao mesmo local e levou a sua esposa, levou as suas filhas para conhecer aquele homem. E nos últimos dias de vida, ele pôde dar àquela criatura um sentido de família. Ele pôde fazer com que aquele homem conhecesse um pouco do que era o amor. O homem desencarnou e Cris então conta que as pessoas muitas vezes não entendiam a atitude dele e que achavam, enquanto uns achavam que ele era vítima da violência e da maldade, ele se considerava um privilegiado
porque ter saído praticamente ileso de um atentado tão grave que ele considerava um verdadeiro milagre. E ele conta que se ao invés de amar aquele homem, ele tivesse nutrido por ele durante aqueles 22 anos que se seguiam, sentimento de ódio, de rancor, de vingança, ele certamente não seria aquela pessoa que ele se tornou e não teria aquela esposa e aquelas filhas que ele tanto amava. Quando a gente lê uma história assim, não é à toa que ela aqueceu o coração, porque a gente realmente sente um bem-estar, uma leveza, uma sensação de que a gente também pode conseguir. E muitas vezes, quando falamos em amar ao inimigo, nós pensamos também no inimigo tipo esse aí de Cristo, que vai chegar, que vai matar alguém da nossa família, ou que vai nos roubar algo muito importante, que vai fazer uma reviravolta na nossa vida, que nos odeia se pudéssemos matar. E muitas vezes eles existem mesmo. A gente pode não saber, mas eles existem. Mas nós podemos começar daqueles que nós localizamos e que nós sabemos muito bem. E que estão na nossa família, que estão nos nossos ambientes de trabalho, que estão nos grupos em que nós frequentamos. Existem pessoas que a gente recebe de peito aberto, que a gente olha uma vez e parece que a gente conhece a vida toda. São pessoas que a gente gosta a primeira vez que a gente olha, a gente sente simpatia e que a gente acaba agradando e sente um prazer enorme de estar na companhia, mas existem outras, né, gente? É muito... Nossa Senhora, é muito difícil. Tem pessoas que quando chega a gente fala, ai meu Deus, a vida. E aí você busca todo o seu autocontrole, tudo que você aprendeu de você fala, não, mas é não, calma, tenha paciência. E aí ela vem e tem umas histórias diferentes da sua. Te fala uma coisa que você sabe que não é verdade. Daí a pouco, o mundo dela é diferente do seu. As conversas são diferentes da sua. A forma de encarar a vida é completamente diferente. E muitas vezes as pessoas nos irritam. E a gente fica ali, ai meu Deus do céu. E quando a pessoa aparece, a gente fala, meu Deus, ela vai embora. Muitas vezes, a gente custa visitar uma pessoa da nossa família mesmo, isso é muito comum. Porque quando chega lá, a gente já sabe o que vai ouvir. A gente não tem tanta reclamação. Tem umas tias que gostam de reclamar porque a gente não vai visitar. E quando a gente visita, a maior parte da visita é reclamando porque a gente não vai visitar. A gente fica pensando, meu Deus do céu. Mas eu tenho que ir. Então, essas pessoas que não nos são tão agradáveis, essas outras que implicam em tudo, que a gente tenha a certeza de que tudo que você faz vai estar criticando. Aquelas outras pessoas que também nos acham muito chato, e muitas vezes nós somos muito chatos mesmo. Então, tudo isso são aquelas pequenas coisas que, se a gente não tomar cuidado, elas se tornam grandiosas. Num trabalho, como se desenvolve, por exemplo, na Casa Espírita, nós vamos falar da Casa Espírita, porque é onde nós estamos. Se ele não se desenvolve dentro dessa amorosidade, dentro dessa compreensão, da gente entender que as pessoas são diferentes, que elas pensam diferentes, cada um tem uma história de vida diferente. Aquela pessoa que a gente acha chata, nós não sabemos que problema ela carrega. No nosso trabalho, muitas vezes a gente tem aquele funcionário que é o chato, aquele que é sistemático, senta longe de todo mundo, que não quer saber de ninguém. E muitas vezes a gente não se aproxima para saber o que está acontecendo com ele, por que ele age dessa forma, onde é que a gente pode ajudar. Então são esses pequenos obstáculos que muitas vezes nos afastam das pessoas. Quantas vezes nós medimos palavras, nós não temos a coragem de abrir o nosso coração para o nosso semelhante. E às vezes ele está tão próximo da gente. E a gente dá voltas, e a gente
coloca barreiras para poder resolver questões pequenas, que uma boa conversa é capaz de solucionar. Quantas vezes relacionamentos são desfeitos? Quantas vezes prejuízos enormes acontecem porque nós não temos essa predisposição de nos aproximar do nosso semelhante, de abrir o nosso coração, de buscar entender o que se passa com ele. São diferentes, nós somos todos diferentes. Uma vez eu escutei, eu falei isso aqui, mas é bom que quando a gente assim, chega aos 50, a gente vai repetindo nem não. Que Deus é um péssimo matemático, ele só sabe contar até ele. E cada um de nós somos únicos. Cada um de nós temos os nossos problemas, as nossas convicções, nós temos o nosso jeito. Mas nem por isso nós somos pessoas ruins. E é preciso que a gente aprenda a olhar isso no nosso semelhante, que a gente aprenda a contornar os obstáculos, que a gente aprenda a viver com mais amor. Porque a vida, gente, quando a gente se dedica à crítica, à maledicência, ao azedume, ao mau humor, ela se torna muito pesada. Quando a gente perceber que amar é muito melhor, a gente também vai viver muito melhor. Enfrentando as dificuldades, enfrentando as pessoas que às vezes não gostam da gente, mas fazendo o melhor para que a gente goste muito delas. Que nós aprendamos a olhar os nossos semelhantes realmente como filhos de Deus. O Espírito Meimei, através da psicografia de Chico Xavier, no livro Pai Nosso, que é um livro escrito para crianças e adolescentes, mas que nos traz assim, lições grandiosas. Ela nos fala a respeito da lição da fonte. E diz o seguinte, que uma fonte cristalina, ao longo, o objetivo dela é chegar ao mar. Seu objetivo é se confraternizar, é se juntar ao mar. E pelo caminho ela vai encontrando vários obstáculos. Animais diversos banham em suas águas. Pessoas se banham ali também. Esgotos são jogados. Plantas de toda espécie ali se alimentam. E ela vai seguindo o seu curso. Sem se rebelar, sem parar o seu caminho. Vai amando a todos que encontram ali em seu caminho, vai contornando aquelas dificuldades, mas ela chega ao mar. E nós também chegaremos ao mar que nós traçarmos para a nossa vida. Esse mar de amor que nos leva a Jesus, que nos leva a Deus. E para isso nós precisamos, conforme nos ensinou Jesus, reconciliar com os nossos semelhantes. Não necessariamente com os nossos inimigos, vamos assim colocar, mas com as pessoas mesmo, com essas pessoas que convivem conosco. E que muitas vezes nós deixamos aquelas arestas sem serem rodadas, sem serem contornadas. Nós não precisamos mais disso. A doutrina espírita nos mostra que nós somos apenas viajores e que estamos aqui numa breve passagem por esta terra. Mas essa terra também é a nossa escola abençoada e aqui muito temos a aprender. Enfim, nós fomos criados por amor e para o amor. E que assim como as águas da fonte, que nós também possamos contornar todos os obstáculos que aparecerem em nossas vidas, contornando as dores, os sofrimentos, as angústias, e que possamos amar profundamente todos aqueles que passarem pelas nossas vidas. E que se tivermos que promover um combate, um embate contra os nossos inimigos, que façamos isso com bastante vigor.
mas contra os inimigos que habitam dentro do nosso coração. São eles que nos fazem agir de forma orgulhosa, vaidosa, egoísta, maledicente. São contra esses inimigos que nós precisamos lutar ferozmente. Com os outros, com os nossos semelhantes, nós necessitamos seguir os ensinamentos de Jesus. Nós devemos amá-los. Muito obrigada.